Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o que, irmãos? A apostasia, e seja revelado quem? O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Estamos aqui diante de uma carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Tessalônica. E a igreja em Tessalônica, ela cometeu 2 sérios equívocos a respeito da doutrina da segunda vinda de Cristo. Esses 2 sérios equívocos que ela cometeu são perigosos. Ambos são injustificados. Ambos com consequências desastrosas. Que equívocos foram esses? À luz de 2 Tessalonicenses no capítulo 2, o primeiro equívoco que essa igreja ela comete foi de marcar a data da segunda vinda de Cristo. Você vai ver isso no versículo 1 e versículo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da nossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor.
Alguns crentes em Tessalônica estavam sendo enredados pelo engano. Eles estavam pensando que a segunda vinda de Cristo já tinha acontecido. Eles então fixaram uma data e na mente deles essa data já havia chegado, Jesus já tinha levado o seu povo e eles estavam desesperados ali. Paulo havia ensinado a igreja sobre a segunda vinda. A gente está na segunda carta, mas na primeira carta ele já tinha feito esse ensinamento lá no capítulo 2, no versículo 19. Ele também já tinha falado sobre a necessidade de estarmos prontos, a necessidade de estarmos preparados para a segunda vinda. Lá no capítulo 5 da primeira carta, ele tratou sobre isso. Mas eles confundiram dois termos. Eles confundiram o termo súbito e imediato. Eles confundiram a vinda súbita, que é aquela vinda rápida, que é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, que é como um piscar de olhos. Essa vinda súbita, eles confundiram isso com a vinda imediata, que Jesus virá subitamente. Eles confundiram que Jesus vem imediatamente e acharam então que Jesus já tinha vindo. O problema dos tessalonicenses não era a questão de demora da segunda vinda de Cristo, mas o problema era a crença que eles tinham de que Jesus então iminentemente já tinha vindo. Após a leitura então da primeira carta de Paulo à igreja, é bem provável que alguns intérpretes fantasiosos tivessem chegado então à equivocada interpretação e perturbando a igreja com as suas conclusões. Você vai ver que aqui no texto que lemos ele vai usar o verbo perturbar no versículo 2. E o verbo perturbar nos sugere um vento tempestuoso, um vento agitado, e é usado, obviamente, metaforicamente, para entender que aquelas pessoas estavam tão perturbadas ao ponto de perder a compostura. Elas estavam tão perturbadas com essa compreensão da segunda vinda, ao ponto de perder o bom senso, ao ponto de ficar transtornado com a notícia. Isso é o significado desse verbo aqui, perturbar. E aí, irmãos, a gente vai chegar numa conclusão de que erro doutrinário sempre traz confusão para a igreja. Você entender o texto de maneira errada, isso pode trazer uma perturbação para a sua alma. Isso pode trazer uma crise para o seu ministério, para a sua vida espiritual. Em vez de trazer consolo, em vez de trazer edificação, sempre vai trazer confusão. Sempre que alguém tentar administrar essa agenda que pertence somente à soberania de Deus, então essa doutrina ou esta pessoa vai cair sempre em descrédito, vai colher sempre decepção, porque a Bíblia diz que só Deus conhece o dia e a hora. Só Deus sabe o momento exato em que Jesus virá buscar a sua igreja, em que acontecerá o juízo final. O primeiro equívoco da igreja de Tessalônica, então, era o confundir súbito com imediato. Jesus vem subitamente ou Jesus veio imediatamente, né? Então, era um erro aí na compreensão do texto. O segundo equívoco é o de não observar os sinais da segunda vinda de Cristo. E isso a gente já encontra aqui no texto que nós lemos, segundo 2 Tessalonicenses, exatamente aqui no versículo 3. Acompanha comigo aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, esteja atento, não permita que as pessoas te enganem, esteja preparado, observe as coisas que deverão acontecer. O segundo equívoco, então, é deles não observarem os sinais da segunda vinda. Então veja que se por um lado nós temos um grupo de pessoas marcando a data acerca da segunda vinda de Cristo, por outro lado, a gente, mesmo não sabendo a data e não podendo marcar a data, a gente também não pode fechar os nossos olhos aos sinais evidentes que já estão diante de nós. O apóstolo Paulo, então, ele pontua
para a igreja que a segunda vinda de Cristo não acontecerá, veja no versículo 3, sem que antes aconteça o quê? A apostasia, e sem que antes seja revelado o homem da iniquidade. Dois sinais que precederão a vinda de Cristo. A apostasia é o falso ensino, é a falsa doutrina, é o afastamento da verdadeira fé, é o esfriamento no coração das pessoas. Você acha que essas coisas estão para acontecer ou já acontecem em nosso meio há algum tempo? Sinais da segunda vinda. E o outro específico aqui é que seja manifestado o homem da iniquidade. Dois sinais que precederão, então, a segunda vinda de Cristo. E esse tema é tratado aqui no nosso texto, à luz de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, inteiro, né? Que sinais são esses, então? Número 1, vimos que é a apostasia. Está no versículo 3. E a palavra grega para apostasia significa queda, significa caída, significa rebelião, significa revolta. Mas aqui nesse texto aponta e trata-se para uma apostasia final, que ocorrerá intensificadamente antes da segunda vinda de Cristo. E esta apostasia, ela será uma intensificação, então, e será uma culminação de uma rebelião que já começou e que vem gradativamente aumentando e que está se intensificando à medida em que nos aproximamos do fim, porque o texto também diz que o mistério da iniquidade já opera no mundo. Falamos na semana passada dos anticristos, com letras minúsculas, significando aquele espírito que já está atuando no mundo, que já está atuando no falso profeta, nos falsos líderes, nos falsos mestres, nos falsos crentes, que está atuando na política corrompida, no sistema mundano. Então, é esse espírito do anticristo que já atua a longo prazo para trás e que está preparando o caminho para a manifestação do que denominamos anticristo escatológico, que é aquele homem da iniquidade que Paulo fala aqui, que vai se levantar no momento de crise. Alguém está vivendo algum momento de crise? Ele vai se levantar no momento de crise, onde não encontraremos soluções para a crise, mas ele se levanta trazendo solução para a humanidade. Será desejado por muitos e seguido por quase todos, pelo menos por aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, né? Então, o fato é que o dia do Senhor será precedido pela apostasia. É o que a gente está vendo aqui e também já foi bem, de maneira muito clara, já predito pelo Senhor. Vimos isso na semana passada, no sermão profético lá de Mateus, no capítulo 24. Biblicamente, a apostasia, ela se refere ao desvio da lei, né? Quando você fala de alguém que é um apóstata, é uma pessoa que se desviou da lei. Nos últimos dias, o texto que nós lemos aqui diz que a oposição aos homens, a oposição a Deus e também a imoralidade, a iniquidade vai aumentar de maneira assustadora. Vimos isso lá em Mateus 24, no versículo 12. E isso também aponta lá em 2 Timóteo, capítulo 3, quando fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ali tem toda a lista, uma descrição, adjetivos, né, do homem que se levantará naqueles últimos dias. 2 Timóteo, no capítulo 3. Essas coisas, então, vimos na semana passada, elas estão associadas com o aumento das guerras entre as nações. Alguém tem ouvido falar de guerras? Sim ou não? E com a atividade dos falsos profetas e dos falsos mestres. E aí a gente tem a descrição de Marcos 13, a gente tem a descrição de Timóteo no capítulo 4 e também 2 Timóteo no capítulo 4. Mas a Bíblia não fala apenas da apostasia, mas ela também fala aqui sobre o homem da iniquidade. E a gente vai entender então que o movimento de apostasia, ela vai chegar no seu ápice. O movimento de apostasia, ela vai chegar no seu apogeu quando o seu líder maior, o maior dos apóstatas, o que a teologia chama de arquioponente, arqui-inimigo,
de Deus. Paulo vai dizer o homem da iniquidade, quando ele for revelado. Ele vai chegar no seu auge quando ele for revelado. E esse homem da iniquidade, o texto também chama do filho da perdição. Também chama de o iníquo, que são designações que o apóstolo Paulo está dando para o anticristo, né? Assim como Jesus, ele teve a sua revelação como Cristo, Messias, o Filho de Deus, Satanás tenta imitar tudo que Deus faz, o anticristo também terá a sua manifestação. E o texto que nós estamos aqui foca a sua atenção na pessoa do anticristo, foca a sua atenção na atividade do anticristo, mas também tem a sua atenção voltada para a derrota do anticristo. Diga graças a Deus. Então a gente está aqui, irmãos, hoje, diante de uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento, em que a identidade do anticristo é revelada. A palavra anticristo significa um Cristo substituto, no sentido de que é alguém que tem pretensamente a ideia de querer substituir a Cristo, mas também é compreendida como um Cristo rival, alguém que é rival de Cristo, né? Ou seja, o anticristo ao mesmo tempo é um Cristo rival e ao mesmo tempo ele é o adversário de Cristo. Satanás não apenas se opõe a Cristo, mas ele também deseja, almeja e trabalha para isso, ser adorado no lugar de Cristo, ser obedecido no lugar de Cristo. Satanás sempre desejou e trabalhou para ser adorado e servido como Deus. Isaías 14, você encontra isso lá. Lucas, no capítulo 4, você também encontra. E ele está produzindo, então, a sua obra-prima. Ele está produzindo, então, a obra das suas mãos, o anticristo. E ele levará o mundo a adorar o anticristo. Ele levará o mundo a acreditar nas mentiras do anticristo. Você vai encontrar o apontamento do anticristo no livro de Daniel. E o anticristo lá, ele é representado, pelo menos inicialmente, não como uma pessoa. No livro de Daniel, inicialmente, o anticristo, ele é apresentado, representado como 4 reinos. O Daniel fala do leão, Daniel fala do urso, o Daniel fala do leopardo, e ele vai usar um termo que ele vai dizer outro animal terrível. E quando ele fala do urso, do leão e do leopardo, ele está se referindo aos 4 impérios. Ele fala do império da Babilônia, o império medo-persa, ele fala do império romano e o império grego. Isso especificamente em Daniel, no capítulo 7. Outro símbolo do anticristo no livro de Daniel é o que ele denomina de Antíoco Epifânio, que foi o rei da Síria na sua época, e ele profanou o templo. Ele consagrou ao deus grego chamado Zeus. Ele consagrou o templo a esse deus grego. E depois de um tempo, ele pegou porcos e sacrificou nesse altar. Um altar que deveria ser para adoração a Deus. Ele sacrifica porcos nesse altar e dedica ao deus grego chamado Zeus. Isso em Daniel. Quando você vai nos ensinos de Jesus, o anticristo, naquele contexto, naquela época, é visto como um imperador romano chamado Tito. Especificamente, no ano 70, depois de Cristo. Tito foi o imperador que destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo que vimos na semana passada, Mateus capítulo 24, e ele também é apresentado ali como um personagem escatológico. E a profecia bíblica vai se cumprindo, e o tempo vai passando, e a história vai se concluindo e vai avançando para a sua consumação. Foi o que a gente viu na semana passada. E aí nós chegamos nas cartas de João. E nas cartas de João, o termo anticristo é usado de 2 formas, ou até 3. É usado de forma impessoal e de forma pessoal. João identifica o anticristo como um grupo de pessoas, como um povo, como alguém que é representado através das suas falsas doutrinas, dos seus falsos ensinos, das suas falsas ideologias e filosofias. Mas ele também identifica o anticristo como alguém pessoal, um homem, alguém que está presente, né? Alguém que está representando aquele povo. Mas João fala ainda tanto do anticristo que veio, esse espírito que atua nas pessoas, como aquele anticristo também que
virá no tempo do fim. Então a gente percebe que os anticristos, eles são precursores daquele anticristo escatológico que está para acontecer, né? É a personificação de Satanás no corpo de um homem, especificamente em 1 João capítulo 2, você vai encontrar isso lá. Para João, então, o anticristo sempre esteve presente e atuando na história, através dos seus precursores, mas ele se levantará no tempo do fim como a expressão máxima da oposição a Cristo e a oposição à igreja. E aqui, na teologia do apóstolo Paulo, o anticristo é visto como o homem do pecado, aqui no versículo 3. Ele surgirá da grande apostasia, ainda no versículo 3. Ele será uma pessoa. O versículo 3 fala sobre isso. O versículo 4 diz que ele será o objeto de adoração. E olha que interessante, o versículo 9 diz que ele vai usar falsos milagres para encantar as pessoas. Porque você sabe que a gente adora um milagrezinho. E ele vai fazer isso para atrair as pessoas. Mas ele só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém, versículos 6 e 7, for removido. E versículo 8 diz que ele será totalmente derrotado por Cristo. Diga graças a Deus. E aí o texto prossegue, o caráter do anticristo é descrito aqui. Paulo, ele não usa aqui o termo anticristo nessa carta. Ele não usa esse nome. Essa designação no Novo Testamento é usada apenas pelo apóstolo João. Em João 2, João 4 e João 7. Mas esse é o nome pelo qual nós identificamos o grande último ditador mundial, que Paulo aqui chama de homem da iniquidade, chama de filho da perdição, chama aquele que se opõe contra Deus. Versículo 4 diz aquele que se exalta acima de todos os demais, aquele que se proclama Deus, e versículo 8 também chamado de iníquo. E aqui nós temos pelo menos 3 aspectos do caráter. O primeiro é que ele é o homem da iniquidade. Vale pontuar então aqui, irmãos, que o anticristo escatológico não é um sistema, não é um grupo de pessoas. Esta besta que emerge do mar é um homem, é a personificação do diabo. A besta que emerge da terra, aí sim, é o falso profeta, é um grupo de pessoas, é a igreja falsa, é um sistema político que está completamente corrompido, um sistema mundano que se opõe contra Deus. Mas o anticristo não é um grupo de pessoas. O anticristo não é um sistema mundano, mas é um homem. Toda a descrição apresentada por Paulo aqui é de caráter pessoal, o homem da iniquidade. Ele diz que se opõe, que se exalta e que se assenta no templo de Deus. No templo de Deus. Talvez para comandar um suposto povo de Deus, arrastando milhares de pessoas, religiosamente, politicamente, para si, proclamando a si mesmo como Deus, ou seja, como alguém que tem a resposta, como alguém que tem a solução para o seu problema, como alguém que tem a saída para a sua crise. Mas ele será morto. À luz de 2 Tessalonicenses 2, especificamente versículo 3, 4, 8 e 9, nós podemos afirmar aqui com uma convicção muito sólida que Paulo está fazendo uma predição acerca de uma pessoa certa e de uma pessoa específica que se levantará em nosso meio. Mundialmente, que se manifestará e que receberá sua condenação quando Cristo voltar. E o texto é bem específico sobre isso. E alguns teólogos do passado defenderam a tese de que o homem da iniquidade deveria ser identificado com a linhagem dos imperadores romanos. Eles achavam que o anticristo era o imperador Calígula. Depois passou o tempo, acharam que o anticristo era o imperador Nero. Depois acharam que era Vespasiano. Depois acharam que era Tito, como já vimos. E depois acharam que era Domiciano. Mas, na verdade, ali não era o anticristo personificado, que seria derrotado diante de todo o olho. Ali já era um espírito atuando, preparando o caminho dele. O reformador John
Wycliffe e Martinho Lutero, especificamente no século XVI, eles defenderam a tese de que o anticristo era o Papa Romano. A Confissão de Fé de Westminster, ela foi categórica também nesse assunto. E ela diz assim: não há outro cabeça da igreja, porque o Papa ele se considerava e se considera o cabeça da igreja. E a Confissão de Fé então diz: não há outro cabeça da igreja, senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça da igreja, senão que ele é aquele anticristo. Aí fala de um espírito que atua ali, porque é alguém que quer se colocar no lugar do Senhor, porque o Senhor sim é o cabeça da igreja. Aquele homem do pecado, diz a Confissão de Westminster, filho da perdição que se exaltava na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Mas aí agora estamos no novo tempo e existe um teólogo chamado William Hendrickson, e ele é um destacado escritor, e ele discorda dessa interpretação da Confissão de Fé, discorda de John Wycliffe, discorda de Martinho Lutero, dizendo que o Papa, ele pode ser chamado sim de anticristo, com letra minúscula, como um dos precursores do anticristo final. Mas, e nele, em tantos outros líderes, está atuando ali o mistério que Paulo chama aqui da iniquidade. Já está operando há muito tempo em nosso meio. Mas chamar o Papa de anticristo, a personificação de Satanás, isso é algo que vai contrariar a sã exegese bíblica. Porque o anticristo é um homem que se levantará e ele liderará de uma forma conduzindo as pessoas a viverem de maneira contra a lei. Alguém que se oporá aos absolutos, às regras, à lei. Alguém que agirá de acordo com a absoluta ilegalidade. Então, você vai começar a perceber frouxidão nas leis. Você vai começar a perceber que não se respeitam as leis. E quando isso estiver no seu auge, quando aqueles que comandam as leis não conseguirem controlar, de tamanho que é a falta de respeito da humanidade às leis, aí ele se manifestará no meio disso. Ele será um transgressor da lei. Principalmente da lei de Deus e da lei dos homens. Ele será um monstro absolutista. A palavra grega para iniquidade é anomia e vai descrever a condição de quem vive de modo contrário à lei humana, à Constituição e também à lei de Deus. Então ele é a própria personificação da rebelião contra as ordenanças de Deus. O homem da iniquidade, que Paulo fala aqui, realizará os sonhos de Satanás sobre a terra. Ele vai liderar a mais ampla e a mais profunda rebelião contra Deus em toda a história da humanidade que os nossos olhos já viram ou que a gente conseguiu ler. O conceito de Paulo sobre o anticristo vai proceder da profecia de Daniel. Observe você que Paulo fala do homem da iniquidade e Daniel vai falar sobre ele no capítulo 7, 25. Também no capítulo 8. Paulo vai falar do filho da perdição. Daniel vai falar isso no capítulo 8, 26. Paulo fala daquele que se opõe. E Daniel vai falar isso no capítulo 7, 25. Aquele que se exalta contra tudo que é chamado Deus, ou aquele que é adorado. Paulo fala isso aqui. Daniel vai falar sobre isso no capítulo 7 e também no capítulo 8. De modo que se assenta no santuário de Deus, proclamando a si mesmo como Deus. Daniel vai falar isso no capítulo 8, do versículo 9 ao 14. A oposição do anticristo e a adoração a ele está de maneira muito clara definida aqui. E dois fatos, eles precisam ser destacados aqui. Em primeiro lugar, o anticristo, ele se oporá a Deus abertamente. Ele não vai fazer isso de maneira oculta. E ele perseguirá implacavelmente a igreja de Cristo. Veja no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse
o próprio Deus. O homem do pecado é o adversário de Deus, adversário da lei de Deus, adversário do povo de Deus. O anticristo será uma espécie de encarnação do mal. E esse mal humanizado, ele será uma antítese de Deus. Ele será o anticristo, opositor consumado de Deus e da igreja. Daniel vai falar isso no capítulo 7 e 25. João também fala isso no capítulo 2. E nós vimos isso, temos visto isso nas nossas aulas de Apocalipse, especificamente no capítulo 13, versículo 6. Ele será uma pessoa totalmente maligna no seu ser. Ele será uma pessoa totalmente maligna nas suas atitudes. E ele não apenas se oporá contra Deus e a igreja de Deus, mas ele também se levantará, diz Paulo aqui, contra tudo o que se chama Deus e aquilo que é o objeto de culto a Deus. E o profeta Daniel, para tratar sobre isso, capítulo 7, 25, ele diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo. Em Daniel 11, 36, ele diz: contra o Deus dos deuses, ele fará coisas incríveis. Aí quando chega na vez de João, lá em Apocalipse 13, 6, ele diz: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome de Deus. Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o que nega o Filho. Então o anticristo não apenas se oporá contra Deus, mas também perseguirá implacavelmente a igreja. Ele vai perseguir a igreja, Daniel fala isso, 7:25. Ele vai perseguir a igreja, Daniel fala isso, 7:21. Apocalipse 12, 11 fala sobre isso. Apocalipse 13, 7 fala sobre isso. E o profeta Daniel ainda diz que ele magoará os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo, gente? A igreja de Cristo, somos nós. Ele fará guerra contra os santos. Ele fará guerra contra a igreja. E ele prevalecerá contra eles. É uma vitória aparente. É aquela vitória que Satanás achou que teria sobre Jesus na cruz. Jesus foi crucificado e Satanás ele estava sorrindo, feliz da vida, achando que tinha derrotado Jesus. Mas Jesus morreu. E quando Satanás achou que estava no auge da sua alegria, ao terceiro dia Jesus ressuscitou e tomou em suas mãos a chave da morte, do inferno e prevaleceu. Da mesma forma, o anticristo vai achar que a sua vitória é consumada, perseguindo e destruindo a igreja por um breve tempo. O apóstolo João registra que foi dado também que pelejasse contra os santos e que vencesse. Apocalipse 13, 7. O anticristo perseguirá de forma cruel aqueles que se recusarem a adorá-lo. Você vai ter que se render a ele, se prostrar a ele, adorar ele de alguma forma. E se você não fizer aquilo, ele vai perseguir você de forma cruel. Será então, irmãos, um tempo de angústia. Jeremias já fala sobre isso no capítulo 30. Será um tempo de angústia. O Daniel dá ênfase a isso no capítulo 12. Vimos semana passada, naquele sermão profético de Mateus 24, a igreja de Cristo, nesse tempo que está por vir, será a igreja mártir. Ela será capaz de morrer por fidelidade ao Senhor. A maior vitória da igreja não é sobreviver e continuar nesse mundo cruel. A maior vitória da igreja é, ainda que ela tenha que morrer, ela vai morrer fiel a Deus. Porque quando Satanás achar que é o nosso fim aqui nesse mundo, na verdade, é no piscar de olhos. Fecharemos aqui e abriremos lá na glória. E a nossa felicidade será para sempre. Porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E lá não haverá choro, nem ranger de dentes, nem sofrimento. Só alegria na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os crentes fiéis vão vencer o diabo. Os crentes fiéis vão vencer o anticristo, preferindo morrer, se necessário for, do que apostatar da sua fé em Jesus. A nossa vitória está em ser fiel até a morte, porque ali nós receberemos a coroa da vida. Mas o anticristo será até então objeto de adoração em toda a terra. Versículo 4 fala isso. Ele se assentará no santuário de Deus. Ele reivindicará ser adorado como o próprio Deus. Mas preste atenção, irmãos, adorar o anticristo é a mesma coisa que adorar a Satanás. Basta você ler Apocalipse 13 e 4. É a mesma coisa. Adoração é um tema central no livro de Apocalipse.
A noiva está adorando o Cordeiro, enquanto a igreja apóstata está adorando o dragão e o anticristo. Ali é adoração o tempo todo. Uns adoram a Satanás e outros adoram a Deus. O mundo está ensaiando, então, essa adoração aberta ao anticristo, a Satanás. Basta você ver pelas religiões ocultistas. O satanismo está em moda, está em alta, o ocultismo está reverberando cada vez mais. As seitas esotéricas, elas crescem e se espalham. Existem crentes que não podem sair de casa naquela manhã sem consultar o seu signo no horóscopo. O sangue de Jesus tem poder. Não são os astros que regem a nossa vida. Não é o sol, não é a lua, irmãos. Quem rege a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Você não tem signo, não. Você é selado pelo Espírito Santo da promessa. A nova era está proclamando a chegada de um novo tempo. E a gente tem que ter muito cuidado com essas concessões que vamos fazendo, porque vai chegar um tempo em que os homens se curvarão diante desse grande líder mundial. Você vai estar em crise, em dificuldade, em lutas, em problemas, em provações. Ninguém resolve, pastor não resolve, igreja não resolve. Você olha para Deus, Deus não resolve. E se levanta alguém na nação ou nas nações para resolver a sua vida. É tudo o que você quer. Afinal de contas, alguns dizem, como pode eu servir a Deus e passar pela prova que eu estou passando? Aí vai se curvar diante desse homem. E você percebe ao longo do tempo a adoração a ídolos. As pessoas vão se prostrando diante de estátua, se prostrando diante de imagens. As pessoas vão adorando a si mesmo, porque agora estamos na era da selfie, do espelho. Então as pessoas olham para o espelho e dizem, espelho, espelho meu, existe alguém mais maravilhoso do que eu? Olha meu corpo, meu rosto, minha pele, meus cabelos. É selfie para lá e selfie para cá. É o narcisismo, irmãos. Não percebemos isso. Se tornou comum, é a adoração do eu. É o palco da idolatria, preparando o caminho para a adoração do anticristo. A adoração de demônios. Necromancia está em alta. Vamos falar com os mortos, porque talvez ele tenha para nós uma mensagem para o futuro. Grande último plano do anticristo é levar os seus súditos a adorarem a Satanás. A gente vai estar acostumado com isso. Vai se tornar comum. Você sabe que algumas coisas no passado eram aberrações para nós, mas hoje está tão comum. Nos familiarizamos. E hoje nosso contexto não tem nada a ver. Eu sou muito careta, eu sou muito quadrado. A igreja é antiquada. Lá tudo pode, mas com reverência. Nós adoramos a Deus. Estamos nos acostumando. Até chegar ao ponto em que estaremos adorando a quem não deve ser o objeto da nossa adoração. Esse será o período de grande apostasia. Eu estou lendo o texto que o pastor Renato leu, mas não é nada disso que ele está falando. Eu interpreto de outra forma. E aí nós desviamos-nos da lei. Existe a lei dos homens, a Constituição, mas a gente vai dar um jeitinho brasileiro para resolver aquilo e burlar a lei. Nos acostumamos a ser um povo sem lei, sem absoluto, sem regras. Eu não vivo com regras. Eu não respeito pai e mãe. Eu não respeito as autoridades constituídas no meu município, no meu estado, na minha nação. Eu sou dono do meu próprio umbigo, do meu próprio nariz, meu corpo, minhas regras. Já ouviu isso algum dia, irmãos? Eu não quero leis, eu não quero regras. Regra é chato demais, muitos dizem. Isso tudo está preparando o palco para esse grande dia. E a adoração ao anticristo será algo universal, algo mundial. Apocalipse 13 e 8 fala sobre isso. Apocalipse 13 e 16 também vai falar sobre isso. O apóstolo João diz que adorarão todos os que habitam sobre a terra, versículo 8 de Apocalipse 13. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos adorarão ao anticristo. Todos, no mundo inteiro. Não ficará um de fora. Somente estarão de fora aqueles que estiverem seu nome escrito no livro da vida no céu. Ou seu nome vai estar no livro de Satanás, ou no livro da vida de Deus. Não existe um outro grupo.
Não existe meio termo. Não existe neutralidade na nossa fé, irmãos. Ou você está no polo negativo ou positivo. Ou você está na direita ou na esquerda. Entenda da melhor forma que você puder. Satanás vai tentar imitar Deus também nesse aspecto. Ao saber que Deus tem os seus selados, ele também vai selar os seus, só que vai selar com a marca da besta. Apocalipse 13 e 8. E depois, mesmo capítulo 13, versículo 16, 17 e 18. Todas as classes sociais, ouça isso, vão se acotovelar, porque vão querer fazer parte dessa igreja, grande igreja apóstata. Eu quero fazer parte dela. Eu não me vejo fora desta igreja. Eu preciso receber esta marca. Sem ela eu não vivo, sem ela eu não compro, sem ela eu não faço nada. O cenário para o aparecimento do anticristo está preparado, irmãos. Está tudo montado, está tudo armado. Se o anticristo escatológico ainda não foi revelado, o mistério da iniquidade, que está preparando o cenário para a sua chegada, já está operando em nosso meio. E a palavra grega mysterion, que é traduzida aqui por mistério, aponta para o que era desconhecido, para aquilo que era impossível de ser descoberto pelo homem, exceto por intermédio da revelação de Deus. Ninguém vai descobrir o que está acontecendo. Ninguém vai perceber o que está acontecendo. Ninguém vai perceber essa manifestação. Só vai perceber aqueles que são selados pelo Senhor Deus, pelo Espírito Santo. Ou seja, se você tem o Espírito Santo, Deus não vai te permitir ser enganado por nada. Ele vai te mostrar. Esta aparição súbita, este juízo final, esta vinda de Cristo, isso pode ser um mistério para o mundo, mas não deve ser um mistério para a igreja de Cristo. Nós precisamos esperar e ansiar ardentemente pela vinda do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O espírito da nossa época está em aberta oposição a Deus. A gente vive num tempo de apostasia, a gente já vive num tempo de rebelião contra Deus. Os valores morais estão sendo tripudiados. Tudo que é valor moral de família, de sociedade, ou seja, de qualquer instituição, é zombado hoje. É tripudiado hoje. Não se respeita mais nada. Nem sinal de trânsito a gente respeita mais. Isso tudo vai sendo familiarizado. E você vai começar a perceber que a justiça, a política, a polícia, elas estão se tornando impotentes para combater tanto desrespeito. E o homem não tem mais medo de nada. E aí, quando você vai para a Bíblia, você percebe os princípios de Deus sendo escarnecidos, sendo zombados, debochados. E você percebe a humanidade indo de mal a pior. A decadência humana, a decadência da humanidade, da sociedade, que está trocando a verdade pela mentira, chamando luz de trevas e trevas de luz, certo de errado, errado de certo. Eu não sei se vocês já perceberam que aquilo que Deus abomina está sendo aplaudido pelas pessoas, e aquilo que Deus aprova está sendo pisado como lama nas ruas. O palco está pronto para a chegada desse grande líder e último, maligno, o anticristo. Vai surgir num tempo de profunda desatenção à voz do juízo de Deus. Mateus fala sobre isso. Aqui também será como nos tempos de Noé. O que aconteceu nos tempos de Noé? As pessoas, elas casavam e se davam em casamento, as pessoas festejavam. E como eu disse na semana passada, não existe nenhum problema em casar, em festejar, em celebrar. Mas quando fala que nos tempos de Noé acontecia isso, é que as pessoas estavam distraídas com a sua rotina. Estavam desatentas. E o tempo do fim vai ser um tempo de profunda desatenção. Principalmente a voz do juízo de Deus. Essas trombetas que já estão tocando em nosso meio. Esses maremotos, terremotos, as tempestades, inundações, essa crise econômica, essa recessão mundial, essas epidemias, as pandemias,
Tudo isso são trombetas de Deus, dizendo: o fim está chegando, se prepara. E o homem tem conservado o seu coração cada vez mais duro, desatento à voz do juízo de Deus. Esse tempo então será como nos dias de Noé. A atenção, o foco estará na rotina e não na volta de Cristo. O anticristo escatológico ainda não se manifestou porque a sua aparição está sendo impedida, Paulo fala aqui, por algo, no versículo 6. Algo está impedindo a aparição do anticristo. E versículo 7, Paulo diz alguém. Algo e alguém impedindo a aparição do anticristo. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Algo e alguém ainda está impedindo a manifestação do anticristo. Convém observar que aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que é o nosso texto, versículo 6, Paulo se refere ao opressor de modo neutro. Ele fala o que o detém. Mas no versículo 7 ele usa um gênero masculino. Ele vai dizer aquele que agora o detém. E a palavra que ele usa aqui é kairos, que no grego é traduzido por ocasião oportuna. Ocasião oportuna. Isso revela para nós que o anticristo só aparecerá na ocasião oportuna. Só aparecerá no momento certo. Nós entendemos kairos como tempo de Deus e cronos como tempo do homem. Mas o kairos é o que aparece aqui, mostrando para nós que ele só aparecerá na hora que Deus entender que é a hora certa. É isso que Paulo fala aqui. Assim como houve a plenitude do tempo para a vinda de Cristo, Gálatas fala isso no capítulo 4 e 4, também haverá a plenitude do tempo para surgimento do anticristo. E nada acontecerá fora do cronograma de Deus. Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. Nada vai acontecer sem a permissão dele. E a nossa vida está guardada na palma das mãos do Senhor. Que é esse algo? Que é esse alguém? Aí você vai no século IV e encontra um homem de Deus chamado Agostinho de Hipona. Ele era da opinião que é impossível definir esses elementos restringidores. O tempo passa e outros escritores, entretanto, pensam que Paulo está se referindo aqui ao Espírito Santo. Alguns achavam que o Espírito Santo é que estava impedindo a chegada do anticristo, uma vez que ele pode ser descrito tanto no gênero masculino como também no gênero neutro. E também ele é apontado como aquele que restringia as forças do mal no Antigo Testamento. Versículo 3. Outros já não pensam assim. Eles já são da opinião de que Deus é quem está por trás dessa ação. É Deus quem está adiando a manifestação do homem da iniquidade. Mas a maioria dos estudiosos, entretanto, entende que leis, quando os homens não suportarão mais as normas, quando não suportarão mais os absolutos, então eles facilmente se entregarão à ilegalidade, ao filho da perdição. Enquanto a lei e a ordem prevalecerem, o homem da iniquidade será impossibilitado de aparecer no cenário da história com toda a sua cartilha, com todo o seu programa de injustiça, de blasfêmia e de perseguição sem precedentes na história. O apóstolo via, então, no governo e nos administradores governantes um freio para o mal. Mas quando a estrutura básica da justiça toda desaparecer, e quando surgem, então, juízos falsos, então o cenário estará preparado para a revelação do homem da iniquidade diante de todo o olho. Então, o anticristo, ele virá no poder de Satanás. O texto diz que ele vai fazer coisas espetaculares. Ele vai fazer milagres estupendos no poder que Satanás vai conceder a ele. Ele não será um homem comum. Ele não terá um poder comum. Apocalipse diz que se levantará uma multidão e dirá: quem é como ele? Quem será contra ele?
É impossível destruí-lo, é impossível derrotá-lo. Ele vai se manifestar com um grande milagre. E ele vai distinguir-se como uma pessoa sobrenatural. Um homem que vai simular até mesmo a ressurreição de Cristo. A ressurreição como aconteceu com Cristo. E esse é um fato tão importante que só o apóstolo João vai destacar 3 vezes em Apocalipse. Veja depois Apocalipse 13, versículo 3, versículo 12 e 14. Certamente não vai ser uma ressurreição genuína, vai ser uma simulação para que engane muitas pessoas, uma espécie de simulação de ressurreição dentre os mortos, mas é produzida por Satanás para enganar muitas pessoas. E o propósito desta misteriosa manifestação é conceder a Satanás um corpo, porque o anticristo será a encarnação de Satanás, será a personificação de Satanás, ou seja, Satanás governando em pessoa. Em pessoa. O anticristo será então uma espécie de encarnação de Satanás, realizando grandes milagres. E Paulo vai dizer no versículo 9 e 10 aqui: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios, milagres de mentira. E a palavra grega aqui usada é energeia, que é traduzida por eficácia. É empregada aqui com frequência para a operação sobrenatural. Você encontra hoje o que no nosso contexto? Uma sociedade sedenta por milagres. Gente completamente mundana, descomprometida com Deus, mas quer os milagres de Deus. Então apela para tudo quanto é coisa, toalhinha, é galho de arruda, sabonetinha, rosinha, e tudo quanto é outro tipo de coisa, muito mais disfarçada. Às vezes sem esses apretextos, às vezes na própria doutrina, no próprio ensinamento, no próprio culto, no próprio louvor, que muitas igrejas fazem hoje, enaltecendo o homem. Raramente se encontra nas igrejas hoje um conjunto de músicas que exalta a Deus, exclusivamente a Deus. Alguns anos atrás, eu e Jefferson fomos na mesa, no computador da igreja, e enchemos diversas músicas que não remetem à nossa adoração a Deus. Músicas que para muitos e também para a gente eram inocentes, ingênuas. Não estava fazendo adoração a Satanás ali, mas eram músicas de conversações, músicas que traziam foco para a nossa necessidade. Retiramos tudo isso e agora o nosso louvor, ele é expressamente teocêntrico e cristocêntrico, a igreja se reunindo para adorar somente a Deus, porque Ele é o único digno de ser adorado. Pode ser que muitos achem que não tem nada a ver, mas foi algo que Deus trouxe para o nosso coração. E assim nós temos sido, e assim a gente tem avançado. Vivemos nesse contexto, então, as pessoas estão andando atrás de sinais, as pessoas estão sendo facilmente enganadas por ensinos deturpados, desviados da lei de Deus. E Satanás e o anticristo e o seu espírito vai atuando dessa forma, disseminando falsos ensinos, está aqui no versículo 11. E lá em Timóteo capítulo 4 e 1 vai dizer que nesse tempo não suportarão a sã doutrina. Vai dizer que vai dar comichão no ouvido das pessoas. As pessoas vão se incomodar. Uma mensagem como essa, irmãos, é difícil de ouvir no púlpito de uma igreja. Porque isso não traz ibope, isso não enche igreja, isso traz desconforto. Mas aqueles que são selados pelo Senhor, amam ouvir sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus, seja ela qual for. Mas o que está em auge são as seitas heréticas. O que está em auge é o misticismo. Vamos misturar Jesus com outras coisas. Então é Jesus com uma campanha de 7 semanas. É Jesus com a rosa ungida. É Jesus com isso, é Jesus com aquilo. Jesus não precisa de bengala para atuar na nossa vida. Ele é suficiente. Se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. E ponto final.
Ele é absoluto. Ele é absoluto. Mas Satanás vai dar poder aos falsos pastores, aos falsos messias. E você vai ver, de maneira incontável, nos últimos dias, pastores, líderes religiosos fazendo sinais e prodígios, encantando multidões de pessoas, arrogando adoração para si. Trata-se, sem dúvida, de uma imitação de Cristo. Atos 2:22 diz que ele realizou milagres, prodígios e sinais. Satanás sempre foi um imitador de tudo aquilo que Deus faz. Sempre tentou copiar tudo aquilo que Cristo faz. A gente sempre soube que existem falsos cristãos no mundo, falsos crentes. Inclusive, dentro da igreja verdadeira existem falsos crentes. É o joio que vai crescendo no meio do trigo. E só o Senhor da seara, um dia, com a sua foice, vai separar. Mas, na verdade, eles são filhos do diabo, e que estão no meio do povo de Deus. Quem tem o Espírito Santo vai identificar, mas não vai poder retirá-lo. Não adianta você orar e dizer: Senhor, manda embora, Senhor, manda um raio divino, santo, para cair na... Convém que fique até que se cumpra, para que se cumpra as Escrituras. Amém, irmãos? Falsos crentes, falsos ministros, falso evangelho. Um dos piores castigos de Deus para a falsa igreja é dar para ela um falso profeta. O pior castigo para a falsa igreja é Deus dar para ela um falso profeta. Existe até mesmo a sinagoga de Satanás, que Apocalipse vai dizer lá no capítulo 2, versículo 9. Ou seja, um grupo de pessoas que tem placa de igreja, tem culto de igreja, que pensam que estão adorando a Deus, mas na verdade estão ali adorando ao diabo. Existem os cristãos falsos que possuem uma justiça falsa, que não é a justiça salvadora de Cristo Jesus. E eles têm a certeza, e é uma certeza falsa, que se mostrará inútil no dia que eles tiverem que enfrentar o julgamento de Deus, o juízo final. O propósito dos milagres de Deus é conduzir as pessoas à verdade. E o propósito do milagre de Satanás é conduzir as pessoas à mentira, a crer na mentira. E Paulo vai chamar isso aqui no versículo 9 de prodígios da mentira. Não porque aqueles milagres não sejam reais. De uma certa forma até são. Mas são milagres que estão conduzindo aquelas pessoas à mentira, a uma falsa religião, a um falso evangelho. O anticristo vai governar então com a força de Satanás. Apocalipse 13:2. Deu-lhe o dragão o seu poder. Dragão é Satanás. Satanás deu para o anticristo o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Na verdade, irmãos, quem vai mandar é Satanás. Vai ser concedido a ele por um breve tempo essa autoridade. Os governos subjugados por ele vão estar sujeitos a Satanás. E esse vai ser o período denominado na história por João, em Apocalipse 23, de pouco tempo. Isso acontecerá em pouco tempo, é o termo que João usa. Será o tempo da grande tribulação. E o governo do anticristo vai ser universal, porque a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. E o mundo inteiro jaz no maligno, em 1 João 5:19. Então aquele reino que Satanás ofereceu a Cristo, lembra de Mateus 4:4? Que o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, e numa certa altura, Jesus ele é conduzido ao pináculo do templo, e o diabo diz para ele: olha, tudo isso te darei, mostrando o mundo e as glórias do mundo, as riquezas do mundo, tudo isso te darei, se a mim prostrado adorares. E Jesus rejeitou essa riqueza, toda essa beleza do mundo que Jesus rejeitou, o anticristo vai aceitar. Vai se apropriar. E ele vai dominar então sobre as nações. Diz o texto de Apocalipse 13:7. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O governo universal do anticristo será extremamente cruel e controlador. Depois você usa um pouquinho do seu tempo para ler Apocalipse 13, que ali vai estar de maneira mais abrangente. E o seu poder vai ser irresistível.
ele será irresistível. E os seguidores do anticristo são apontados aqui, são descritos de algumas maneiras distintas. Versículo 10 vai dizer que eles não acolhem o amor da verdade. Ou seja, a verdade não interessa mais. A palavra não importa mais, eu não tenho nem prazer nisso mais. Será que você, meu irmão e minha irmã, é um tipo de crente que não ama a palavra de Deus? Que não gosta de orar a Deus, de falar com Deus, de ler a Bíblia? Isso é uma distinção daqueles que pertencerá ao anticristo, a Satanás. Porque eles não acolherão o amor da verdade. Eles têm repúdio, aversão à palavra. Eles veem-na como algo desprezível. Eu não preciso disso. E você despreza a Bíblia, a palavra. Será um tempo de grande apostasia e de grande rebelião. Porque se eu não leio a palavra, eu não a conheço. E se eu não a conheço, como segui-la? Então, Paulo no versículo 10 vai usar esse termo. Nós não acolheremos o amor da verdade. Versículo 12, ele diz que não darão crédito à verdade. Ou seja, eles serão julgados não pelo pecado da ignorância, porque se você não leu, não sabe, você é um ignorante quanto ao que está escrito. Mas esse povo será julgado não pelo pecado da ignorância, mas pelo pecado da rejeição consciente da verdade. Você ouviu em algum momento, você leu no outro momento, mas você está rejeitando tudo aquilo que você ouviu. Então eles desprezam a verdade, não porque a desconhecem, mas porque a abominam, mas porque transformam essa verdade em mentira e dão crédito à mentira e repudiam a verdade. Paulo fala isso aqui no versículo 11. Ele no versículo 12 vai dizer outra distinção: eles se deleitam na injustiça. Eles rejeitam a verdade e por isso têm prazer na injustiça. A teologia errada vai desembocar na vida errada. Uma irmã chegou para mim um tempo e disse: olha, pastor, tenho passado por uma crise emocional muito grande, mas olha como que a nossa teologia tem me fortalecido, tem ajustado a minha vida e me preparado para enfrentar o que eu estou passando. Enquanto a teologia ela está correta, ela vai redundar numa vida correta, a teologia errada desemboca em vida errada. E o prazer do iníquo está em tudo aquilo que abomina, que Deus abomina. Ele se deleita naquilo que Deus rejeita. Jesus deixa muito bem claro isso em João 3:19. Jesus diz: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Outra distinção, Paulo diz aqui no versículo 11, eles serão entregues por Deus à operação do erro. Deus sentencia os seguidores do anticristo, dando a eles aquilo que eles buscam. É isso que você quer? Toma. Eu estou falando com você, você não está ouvindo. É dessa forma que você quer? Vá lá e faz. Siga os seus próprios conselhos de Salmo, no capítulo 81. Eu estou te falando, te alertando, você está entrando no ouvido e sai pelo outro. Faz da maneira que você... Deus vai te entregar os próprios erros. Isso é uma característica aqui. Quando as pessoas espontânea e reiteradamente recusam tantas promessas quanto o juízo de Deus, rejeitando a Deus, rejeitando as mensagens de Deus, Deus mesmo é capaz de endurecer o coração daquela pessoa para que elas fiquem incapacitadas. Como ele diz para os fariseus, ouvindo não entendam, para crer na própria mentira do anticristo. Lembra de Faraó? Quando o Faraó endurecia o coração dele, Deus endurecia o coração de Faraó. Quando o rei de Israel odiava os genuínos profetas de Deus, então Deus permitia que ele fosse enganado e colocava um espírito mentiroso nos lábios de outros profetas para enganá-lo, porque ele já vivia de engano na presença de Deus. Quando os homens praticavam a impureza, Deus os entregava às luxúrias dos seus corações para a impureza. Romanos 1:24 fala disso. Enquanto obstinadamente recusam a conhecer a Deus, Deus finalmente os entrega, então, a um estado mental corrompido e a uma conduta de vida humana, porque é isso que o coração obstinado deles queriam, e Deus os entregava, então, aquilo que eles queriam.
Em último lugar, a distinção, eles serão julgados e condenados. Aqui no nosso texto fala versículo 10 e 12. Os seguidores do anticristo serão julgados, versículo 12. Serão condenados à perdição. Versículo 10 diz, eles perecem. O destino daqueles que rejeitam a Cristo está engrossando as fileiras do anticristo. E serão lançados num lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10, versículo 15. Quem não anda no caminho da vida que é Cristo, está caminhando numa estrada de morte. Ou você vai andar na presença do Senhor Jesus, ou você está caminhando para o abismo a largos passos. Mas a derrota do anticristo será consumada. O anticristo não será derrotado por uma força da terra. Não se levantará um líder, um presidente, alguma outra força humana para derrotar o anticristo, não. Ele parecerá invencível, é o que diz Apocalipse 13, versículo 4. Mas quando Cristo vier na sua glória, a Bíblia diz, aqui no versículo 8 mesmo, que ele matará o anticristo com o sopro da sua boca na manifestação da sua vinda. Quando Jesus vier sobre a nuvem com poder e glória, ele vai destruir definitivamente o anticristo diante de todos os olhos. São usados dois verbos, matar e destruir. E esses dois verbos não significam aniquilar. Apocalipse 20, 10 indica que Satanás e os seus ajudantes serão atormentados no lago de fogo para sempre. Eles serão destruídos, mortos, mas eles não serão aniquilados. Eles continuarão depois seguindo a sua vida, mas agora no lago de enxofre, no lago de fogo, para sempre atormentados. O anticristo será quebrado sem esforço de mãos humanas. Daniel vai falar isso no capítulo 8, versículo 25. Jesus vai tirar o domínio do anticristo para destruí-lo e para consumi-lo até o fim. E ele vai colocar então todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Apocalipse 19, 20 diz que o anticristo será lançado a um lago de fogo que arde como enxofre. Ele será atormentado pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. A igreja será selada por Deus. Apocalipse 9, 4. Será não, ela é. E ela, selada por Deus, preferirá a morte do que a apostasia, do que abrir mão da verdade. E assim, com a sua fidelidade, ela vencerá o dragão e vencerá o anticristo. Apocalipse 12, versículo 11. Aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida não adorarão o anticristo. Não adorarão ao anticristo. Não serão condenados junto com o anticristo. Aquele cujo nome está escrito no livro da vida reinará com Cristo para sempre e sempre e sempre. Amém, irmãos? Eu quero concluir sugerindo 3 aplicações práticas, oportunas. Há uma força do mal no mundo. O mistério da iniquidade que lemos aqui já opera no mundo, está preparando o cenário para o aparecimento do anticristo, do homem da iniquidade. Muitos estão caminhando desapercebidamente, sem atentar aos perigos. Há muitos que navegam pelas águas perigosas nos dias de hoje. Poucas pessoas estão preparadas para o dia do julgamento. Enquanto o mundo afunda no abismo do pecado, a igreja, ela é desafiada a alcançar os povos da terra para Cristo. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos fazer missões, nós precisamos alcançar pessoas. É o seu vizinho, é o seu familiar, é quem entra no elevador com você, quem está na fila do banco, no ponto do ônibus, seu colega de trabalho, qualquer pessoa, a tempo e a fora do tempo. Você precisa falar de Jesus, falar do juízo, falar do fim, falar da queda, falar da redenção em Cristo Jesus para esta pessoa. Deus quer usar você. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Abra a tua boca com o seu jeitinho, da sua forma. Deus vai preparar tudo e vai ajudar você. Nós precisamos de falar para essas pessoas e oferecer para elas o seguro salva-vidas que elas precisam. Deus tem o controle de tudo. O iníquo, filho da perdição, que Paulo diz, só aparecerá no tempo que Deus determinar, e o seu poder também será um poder limitado.
por um pouco tempo, por um breve tempo, mas a sua derrota já está lavrada e acontecerá no tempo de Deus. Até mesmo o mal mais hediondo, irmãos, está sob o controle de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas do mundo. E o triunfo final de Deus, da sua igreja, é um triunfo seguro. A vitória de Deus, de Cristo, da sua igreja, é uma vitória segura. Ninguém poderá se opor a Deus e prevalecer. O iníquo, que Paulo fala aqui, vai fazer milagres e vai enganar muitos, mas vai chegar uma hora que Deus vai dizer: basta, chega. Foi dado corda, foi dado tempo para você, e agora chega. Então ele será lançado no lago de fogo, e ele será atormentado pelos séculos dos séculos. E onde você estará? Você estará com ele? Ou você